Geografia, as paisagens mudam. As paisagens são transformadas constantemente. Essas transformações são causadas pela própria natureza e pelas pessoas. Então hoje nós vamos aprender que as paisagens, elas podem mudar. Observe a paisagem. Você consegue identificar que nas 3 imagens é o mesmo local? Mas o que mudou? As pessoas transformam a paisagem. Na primeira imagem, podemos ver muita vegetação, muitas plantas, muito verde. Na segunda imagem, há 2 casas, cercas e mais estradas. Na terceira imagem, a área foi desmatada para a construção de uma cidade. Muitas ruas, casas e prédios. Percebemos que a população aumentou e a vegetação diminuiu. Olha só, você percebeu? Olha a diferença da paisagem da primeira foto com a segunda e com a terceira. O mesmo local sofreu várias alterações. Aqui as alterações foram feitas pelas pessoas que construíram casas, ruas e prédios, desmatando toda a vegetação praticamente, né? Vamos observar agora algumas mudanças ocorridas antes e depois das construções. Olha só como era este local antes. E depois, com o aumento da população, de casas, prédios, o mesmo local, a mesma paisagem, olha só como ficou. Foi totalmente alterada, não é mesmo? Olha só essa paisagem. No ano de 1875, o mesmo local. Olha só como era. E em 2014, olha como ficou, devido a várias construções. Este é o elevador Lacerda, lá da Bahia. Eu já fui lá, e você? Alguém conhece? É muito lindo, mas sofreu várias alterações na paisagem, não é mesmo? Estas foram alterações feitas pelo homem. E a natureza transforma as paisagens. A ação do vento e da água, as erupções vulcânicas e os terremotos, por exemplo, modificam as paisagens. Então, a natureza, ela transforma as paisagens. Não só o homem, mas a própria natureza pode modificar as paisagens. Vamos conhecer algumas. Observe. A ação do vento fez com que esta rocha se modificasse. Não foi feita pelo homem, mas devido tanto vento, ela foi se modificando. Então a natureza também pode modificar as paisagens. Esta paisagem também foi modificada devido às erosões que aconteceu nas rochas, no solo. As erosões são os desgastes das rochas quando elas vão desmoronando e assim alterando a paisagem. Olha só esse antes e depois da chuva. Antes da chuva, olha como estava esse local. E depois, olha só como ficou. Houve uma alteração na paisagem devido à chuva. Algo natural. Observe esta imagem.
Você consegue me dizer que mudança ocorreu aqui? É o mesmo local, mas a paisagem foi alterada. O que aconteceu? Deixe nos comentários, eu quero saber se você acertou. Se você colocou que a chuva deixou a paisagem alterada, você acertou. Olhe o antes da chuva e depois da chuva como ficou mais verde. Observe o antes e o depois dessa paisagem devido ao fogo. Muitas dessas queimadas são provocadas pelos seres humanos. Olha a diferença desta paisagem e depois do fogo, olha como ficou. Precisamos cuidar do nosso meio ambiente, não é mesmo? E aqui nesta imagem, você consegue observar que mudança ocorreu? Se você disse que foi o fogo, muito bem. A mesma paisagem, olha como ficou depois do fogo. Foi alterada, né? E esta paisagem? Olha só o antes e o depois da poluição. Sabemos que quem causa a poluição do meio ambiente são seres humanos, nós mesmos. Olha a diferença deste rio antes e depois da poluição. Outra mudança que ocorre nas paisagens provocadas pelo ser humano é o desmatamento. Quando as florestas são desmatadas, as árvores são cortadas. Olha o antes e o depois desta paisagem devido ao desmatamento das árvores. Do outro lado quase não tem mais nenhuma árvore, não é mesmo? Tudo isso provocado pelo ser humano. E nós temos também o antes e o depois do reflorestamento. O reflorestamento é a regeneração natural quando nascem outras árvores ou quando são plantadas por humanos, por outras pessoas, novas árvores em um local que foi desmatado. Olha só o antes e o depois. Antes quase não tinham plantas, árvores, e depois do reflorestamento, olha quanto verde na mesma paisagem. Então, nós aprendemos que as paisagens mudam quando a chuva chega, quando o fogo queima, quando o ser humano constrói e quando o ser humano destrói. Tudo isso pode alterar as paisagens, seja de forma natural ou pela intervenção do ser humano. E agora nós iremos fazer uma produção para a Expo Princípios, isso mesmo. Que tal você escolher uma paisagem brasileira para fazer uma pintura? Calma que eu vou te explicar isso em um vídeo separado, que terá o nome Expo Princípios, para você entender melhor o que deverá ser feito. Tudo baseado nesta aula. Um beijo e boa atividade!